pensando que esse aluno que tem dislexia está na minha sala de aula e eu preciso ajudá-lo, porque ele passou por essa equipe multidisciplinar e já foi diagnosticado o distúrbio de dislexia, então o que eu vou fazer? A primeira coisa que eu tenho que fazer é pensar que eu preciso adaptar todo o conteúdo que eu vou apresentar para a sala, apresentar para os meus alunos, de maneira que esse aluno que tem dislexia consiga fazer, consiga compreender. Essa adaptação vai acontecer de que modo, né? Ela vai acontecer a partir da quantidade de atividade, de material que eu proponho para o meu aluno. Então, assim, vai acontecer a partir do apoio que eu ofereço para o meu aluno, vai acontecer a partir dos recursos que eu uso para ele conseguir aprender aquele conteúdo, né? E vai acontecer também pelo apoio, muitas vezes, de um professor auxiliar, né? De um professor contratado para acompanhar a construção do conhecimento dessa criança. Eu estava olhando o chat, alguns de vocês falaram sobre isso. A lei, ela manda que a escola pública ou privada contrate um professor de apoio, um professor que tenha condições. E eu não estou falando de um estagiário, eu estou falando de um pedagogo formado e preferencialmente com um curso de pós-graduação nessa área específica, porque ele precisa fomentar a aprendizagem desse aluno. Ele precisa fomentar facilidades e diminuir dificuldades. Então, a primeira questão, como ajudar esse aluno, é estar disposto a se adaptar às necessidades dele, né? Então, eu sempre digo isso para vocês aqui. Você quer ajudar esse aluno? Porque se você quer ajudar esse aluno, entenda que você quer ajudar você mesmo, porque você está num processo com ele. Vocês estão numa fusão. O processo de ensino e de aprendizagem, ele é de ordem bilateral. Ele tem duas figuras, a figura que ensina e a figura que aprende. Mas a figura que ensina também aprende, de repente, como diria o Paulo Freire, né? Como disse o Paulo Freire. Então, eu ensino e, de repente, eu aprendo. E aí, você quer se ajudar? Porque um professor que se adapta, que faz adaptação curricular, ele está se ajudando em primeiro lugar. Ele está se colocando nesse processo de uma maneira muito mais tranquila, segura, confortável e com excelência, tá? Então, vamos lá. Primeira questão, se interesse pelo seu aluno com dislexia, né? Ele precisa se sentir seguro, gente. Ele se sente muito inseguro e ele se sente muito preocupado com a sua reação, professor. O seu aluno que tem dislexia, ele olha, você, professor, é o termômetro dele, tá bom? Você talvez seja o único modelo que ele tem, o único exemplo que ele tem a seguir. Nós sabemos o quanto a infância tem sofrido nesses tempos, o quanto as crianças têm perdido, né, de cuidados com a infância. Os adultos têm judiado muito da infância. Então, muitas famílias imaturas, né, muitas famílias com condições muito difíceis, sociais, emocionais, né, também para cuidar, e comportamentais e muito irresponsáveis, por que não dizer isso? Então, você, professor, precisa assumir esse interesse pelo seu aluno, né, e dizer isso para ele. E não esconda do seu aluno. Olha, você tem aqui uma situação que nós vamos ter que fazer uns combinados para você ter mais facilidade, para você ter menos dificuldade, e mostre para ele. Lembra que toda vez que a gente vai ler, você fica inseguro, você fala que não quer? Lembra que toda vez que a gente vai cantar, você fala que não gosta? Tá. Então, vamos pensar um pouco juntos sobre isso? Faça esse exercício
Isso é ganhar tempo, não é perder tempo. Chame ele no privado, no particular e fala, olha, isso é uma coisa muito que tem acontecido muito com as crianças, com os adultos também, né? Tem pessoas que aprendem diferente e você é uma pessoa que aprende de um jeito diferente. Na verdade, todos aprendemos de maneira diferente. Todos nós aprendemos do nosso jeito, porque somos diferentes, somos diversos. A nossa cultura pessoal, familiar, ela faz com que a gente aprenda diferente. E você tem mais dessa diferença, né, que chama dislexia. E o que é a dislexia? E conte para ele o que é dislexia. Né? Explique para ele o que é dislexia. Para ele, para que você blinde o seu aluno emocionalmente. Para que ele fique blindado contra o bullying, contra o medo, contra a insegurança, contra a preocupação, o pânico de não conseguir ler, de não conseguir escrever, de não conseguir participar da aula, de não saber, tá? Então, esse é o primeiro, essa é a primeira ajuda que você deve oferecer para o seu aluno. Segundo, é dar essa atenção individualizada sempre que você puder. Primeira coisa, esse aluno tem que estar sentado do ladinho da sua mesa, ou aqui na frente de você, né? Ele tem que estar aqui, perto de você. Sempre que possível, ele tem que estar ali e você tem que estar, né, a alguns centímetros da mão dele para ele colocar a mãozinha na sua mesa e falar, Pro, pode me explicar isso? Pro, não entendi. Pro, o que é isso? Né? Então, você precisa garantir que ele sabe que pode perguntar para você, que pode contar com você, para tudo que ele não compreender, que ele não precisa sair lá do fundo da sala, vir até a frente e vir sofrendo o bullying de todo mundo, na ida ou na volta. Ou que ele tenha que levantar a mão e você falar, mas calma, espera, já vou de novo. Não. O aluno com dislexia, ele tem que ser blindado emocionalmente, mentalmente, saúde mental em primeiro lugar. Ele precisa estar seguro, confiante que você é o suporte dele, porque às vezes você, inclusive, é o único suporte. Outra coisa importante, que ajuda muito na sala de aula com esse aluno, é você estabelecer critérios muito reais, muito concretos para todas as atividades, para todos os trabalhos que esse aluno vai ter que fazer. E ele tem que estar seguro daquilo que ele vai fazer, né? Então ele precisa falar, bom, vem aí uma matéria nova, vamos aprender uma coisa nova, mas eu tenho certeza que a minha professora vai me deixar seguro, vai sentar do meu lado, eu estou do lado dela e ela vai me explicar, ó, o que você precisa fazer de concreto é isso. Você só precisa escrever essa palavra, você só precisa circular esse objeto, você só precisa me falar com que letra começa. Seja claro, tá? Outra maneira de ajudar, avaliar os progressos, né, desse aluno em comparação com ele mesmo. Ele é a referência dele mesmo. A aprendizagem dele tem que ser quantificada e qualificada a partir dele. Não adianta você falar, olha, nós vamos medir a aprendizagem, nós vamos qualificar a aprendizagem sua com o que todo mundo aprendeu. Isso não é justo, isso não é honesto, isso não é nem legal, é ilegal, né? Isso está fora da lei, porque alguém que tem dislexia não aprende como o outro. Ninguém aprende como o outro. Mas alguém que tem dislexia, mais ainda, mais diferenças. Então, não impossibilidades, não incapacidades, apenas diferenças, né? Eu costumo chamar de são peculiaridades. É um jeito diferente de aprender, mas aprende do mesmo jeito que todo mundo, na mesma coisa que todo mundo, só leva um pouco mais de tempo, tem que ser de um outro jeito. E sempre avaliando o progresso dele com ele mesmo. Olha, lembra que você não estava conseguindo formar a palavra
casaco, e agora você já montou casaco, você já montou casebre, você já montou casinha, você já montou casarão, você já montou tudo que começa com K que você quis, porque é ele que falou isso. Então, ajuda nessa área, né, que ele precisa melhorar por causa dele mesmo, não é por causa dos outros. O outro é o outro, e você vai melhorar por você e para você, e aquilo que você já tem, você vai bombar, você vai potencializar. Outra questão, o seu aluno ele não é incapaz, né? Você tem que ter certeza, você professor, e agora eu estou dizendo isso para você, eu estou bombando você, a sua autoestima. Você tem que ser aquele professor que diz assim, eu tenho certeza que o meu aluno com dislexia entendeu o que ele precisa fazer. Tenho certeza disso, porque eu fui muito claro, fui muito clara, muito objetiva. Eu disse exatamente o que ele tem que fazer e como ele pode fazer. Eu sou suporte para o meu aluno, eu suporto o meu aluno, né? Então, divida as lições em partes menores, dê menos quantidade, para que ele possa comprovar o passo a passo. Ai, Pro, eu entendi. Então quer dizer que se eu juntar o C e o A, dá o K. E se eu pegar o S e o A e juntar com o K, vai dar a casa. Já sei, daí para fazer casaco é só pegar um C e um O. Percebe? É um passo a passo, é uma escadinha com degraus ascendentes e não ladeira abaixo, não descendentes, né? E lembra que quem tem dislexia tem uma questão de memória comprometida, tem uma dificuldade para lembrar, para recordar aquilo que adquiriu. Então, por conta dessa memória, essas informações novas, elas precisam ser repetidas. Não tenha preguiça de repetir, não se canse e, e não se mostre ansioso. Um professor de alguém que tem dislexia precisa ser um professor seguro, um professor que respira fundo e diz: eu decidi que eu vou ser o professor dele. Assim como aquela professora do pastor. Eu decidi que eu vou ser a professora dela, que eu vou ser a professora dele. E ser professor, eu costumo dizer que nós educadores, né? Às vezes eu estou trabalhando com psicólogos, eu estou trabalhando com fonoaudiólogos, eu estou trabalhando com profissionais de outra área, e às vezes eu trago uma questão, eles falam, lá vem a Josi, né? Eu também sou psicopedagoga, e lá vem a psicopedagoga, lá vem a professora, e aí eu digo assim, gente, eu sou educadora, eu educo dores. Um educador, ele é educador, ele é educadores. Então, entenda que os seus alunos, quando ele não consegue ler algo, é uma dor para ele. Ele tendo dislexia ou não, isso é uma dor. E se o seu aluno tem uma dor e ele está no processo com você, ela é sua também. Como é que você não se identifica com aquela dor? Né? Se o seu aluno fracassa, como disse a Mara, né, que ela reprovou um aluno e ela disse, quando você vê esse aluno fracassado, hoje a Mara olha e fala, na verdade, eu é que fracassei junto com ele, ele não fracassou sozinho, nós fracassamos, porque estamos nesse processo. Então, decida, escolha essa leveza, essa possibilidade de se adaptar, de ser fluido, adaptável como a água, que só vai seguindo o rumo, encontra uma pedra, passa por cima, passa por baixo, acha uma fresta, encontra uma montanha, sobe, desce, entende? Você tem força para isso. Você é o educador, né? Vamos lá, vamos continuar. De que maneira você pode fazer essa intervenção? Você pode levar mais tempo, né? Você pode cansar mais para fazer as tarefas, e o seu aluno também. Não é só você e ele. Então, força. É o que eu costumo dizer. Força, foco e fé, meu irmão. Vai com tudo. E pensa, você não precisa ficar naquela coisa ortodoxa, ordinária da vida. Seja extraordinário.
Seja um professor extraordinário para um aluno extraordinário, porque esse aluno, ele não está seguindo uma ordem, ele não é ordinário, ele é extraordinário, ele está numa outra rotação, né? Então, ele está numa outra ordem, ele precisa de um professor extraordinário também. Então, entenda que ele vai levar mais tempo, dê menos tarefa, entenda que ele vai cansar mais rápido, respire e fala, tá bom, né? Você vai levar menos para casa, dê um trabalho mais curto, para quê? Para diminuir a frustração. Porque se ele tem muita frustração, ele tem fracasso. E se ele tem fracasso, em cima de fracasso, ele vai evadir na hora que ele tiver idade para isso. Ele vai sumir da escola. E nós vamos ter uma sociedade brasileira que não vai dar conta de cuidar de nós. Eu tô quase na velhice, né, gente? Mas não vai, vocês são mais novos do que eu, daqui 20 anos, 30 anos, 40 anos, como é que vai estar esse povo? Se a gente continuar com a educação que a gente está, com a escola que a gente está, sem a gente se transformar e se adaptar. Quem vai cuidar de nós? Que profissionais vão estar aí? Que mecânico eu vou ter? Que médico eu vou ter? Que engenheiro eu vou ter? Que professor eu vou ter? Que cozinheiro eu vou ter, tá? Então, é muito importante que você elimine essas frustrações a partir de um trabalho mais adaptado.